Nos aproximando também do Dia das Crianças, nesta manhã de terça-feira nós temos a alegria de conversar com o Padre Antônio Carlos, lá da paróquia de São João 23 e São João Batista, que nos fala sobre um tema muito especial, a importância dos pais incentivarem a caminhada dos filhos na igreja desde pequenos. Estamos nas vésperas do dia 12 de outubro, data em que celebramos a nossa padroeira aqui no Brasil, mas também uma data bastante especial. É o Dia da Criança aqui no nosso país. Por isso que o nosso Bons Conselhos de hoje também é especial, assim como a data merece. Eu estou aqui com o Padre Carlito porque nós queremos falar justamente sobre a importância, o papel dos pais de como incentivar as crianças a frequentar e a gostar, aprender a amar a nossa igreja. Padre Carlito, seja muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Então, muito obrigado, muito bom dia. Eu quero estar junto nesse momento importante. Padre, para começar nossa entrevista, eu queria que o senhor comentasse uma afirmação que eu vou lhe passar. Os pais devem ser realmente os primeiros catequistas, não é isso? Com certeza. Todos os momentos na catequese durante a minha vida de padre, eu sempre pergunto às crianças, próximo já de fazer a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, como foi a caminhada. Muitas vezes isso acontece na hora da confissão, na hora dos momentos assim de diálogo, de brincadeira com eles, e quase sempre um ou outro diz: lá em casa eu não vejo meu pai rezando, lá em casa eu não vejo minha mãe rezando. Quer dizer, se o trabalho de catequese, que é fundamental na vida de uma pessoa, não começa dentro da própria família, com certeza essa criança, essa pessoa, na sua caminhada, ela vai ter muita dificuldade de trabalhar isso, de viver isso, porque uma criança, ela marca muito a vida de uma criança, por exemplo, as atitudes dos pais. Por exemplo, uma criança que vê o pai de joelhos, rezando, não o pai só que chega: meu filho, vem cá, reza aqui o Pai Nosso com o papai, mas uma criança que percebe a força que tem a oração na vida do pai, na vida da mãe, com certeza essa criança vai começar a acreditar naquilo ali. Aproveitando esse seu gancho, padre, eu queria perguntar para o senhor uma dúvida que eu acredito que é bastante recorrente ao pessoal que está assistindo esse nosso programa. Existe uma idade certa? E se existe, qual seria essa idade para começar a levar as crianças a participar das celebrações eucarísticas? Eu não sei dizer, eu acredito que sempre é importante que os pais aprendam. Eu não me lembro de ter visto no manual ou em qualquer lugar que tal idade você começa a levar seu filho para a igreja. Não. Agora, o que eu acredito é que quem tem compromisso ensina desde cedo. Aí prepara direitinho, sabe como orientar o filho dentro da igreja, porque a gente vê quantas celebrações que o pai chega, ou a mãe chega com a criança e solta na igreja. Como é que alguém pode se concentrar com uma criança gritando na frente na hora da pregação? Agora, por exemplo, eu aprendi, minha mãe me levou desde bebê para a igreja. Né? Não é porque e eu sou padre, não por isso. Eu estou dizendo, mas minha mãe dizia que me levava para a igreja desde cedo, porque ela queria ir à igreja, mas ensinava a gente. Ensinava a gente os horários de silêncio, acompanhava direitinho. E se não tinha controle, se afastava um pouquinho para que a comunidade não perdesse aquele momento. Porque a gente sabe que uma criança é uma coisa bela, linda. Quem que vai proibir uma criança de brincar, de dizer qualquer coisa, de correr? Isso ninguém pode fazer. Então, é bonito. Agora, é importante ensinar desde cedo. Nesse sentido, é um trabalho dos dois lados. É um trabalho da família, um trabalho da gente. E também... eu não vou levar meu... Porque tem muita gente que dá essa desculpa, porque não vai mesmo e fica desculpando. Não, eu tenho criança, não sei o quê, a criança é inquieta, não sei o quê, não dá certo ir para a missa. A gente tem que ensinar os filhos desde cedo. E se os pais começam a levar para a igreja, orienta direitinho, a criança vai começar a aprender. Temos que acolher as crianças, porque acredito eu, padre, quero depois saber a sua opinião, as crianças são o futuro da nossa igreja católica. Então, aproveitando essa minha afirmação, queria também perguntar para o senhor, que o senhor se debruçasse um pouco mais a nos explicar melhor qual é esta preocupação com a igreja católica, com os fiéis, as crianças nessa fase tão importante da sua vida. Olha, todas as paróquias, com certeza... Porque aqui na nossa a gente debate muito na catequese com os catequistas, como, inclusive agora, nós estamos tentando ver um horário que seja próprio, que seja bom, que seja oportuno para as crianças participarem. Mas a igreja não pode esquecer jamais das crianças. E não esquece de jeito nenhum. A igreja, eu estou falando no conjunto.
como instituição não esquece, é daí que, de fato, vai se fortalecendo os grandes compromissos, com certeza. Não é nem que seja o futuro, é o hoje. O hoje da igreja são as crianças também, né? Elas que participam e se sentem gosto. Você vê que uma coisa que a gente aprende desde cedo e acredita naquilo, aquilo ali permanece para sempre na vida da gente. Padre, eu comecei essa entrevista falando realmente, afirmando que os pais são os primeiros catequistas das crianças. Mas como o nome do nosso quadro é Bons Conselhos, eu quero aproveitar justamente a presença do programa Em Tuas Mãos aqui na paróquia de São João 23 e São João Batista, para pegar esse conselho com o senhor. Como é que nós, pais, devemos apresentar Cristo aos nossos filhos? Eu começo dizendo que batizou, ter bem presente que não é um rito mágico, não é magia. Batizou a criança é porque você acredita. Se você acredita, você tem que dar a ela a matéria necessária para ela acreditar naquilo que foi feito. Por exemplo, muita gente nem fala, a criança cresce sem saber o dia que foi batizado, sem saber, por exemplo, quem são os padrinhos. Às vezes são os tios, né? Mas há necessidade de uma aproximação maior. Olha, meu filho, isso aqui, seu padrinho, sua madrinha, pessoas que estão na igreja, que rezam. Às vezes, na missa de primeira Eucaristia das crianças, eu tenho perguntado algumas vezes, quem é aqui padrinho dessas crianças que vão receber a comunhão? Levanta o braço aqui, você se surpreende com a quantidade, mínimo. Então, o conselho que eu dou é acompanhar esse trabalho de formação na fé. E como é isso? Um pai que não reza, uma mãe que não reza, como é que essa criança vai acreditar nisso? Ela vai ter isso como verdade. Não, eu vou esperar o tempo necessário para que a criança cresça, para ela poder entender, para ir à igreja. Se for assim, não vai. Porque eu conheço muita gente que espera. E a preocupação, o conselho que eu dou é se preocupar com esse trabalho a partir do testemunho de vida. Isso é fundamental. Um pai que reza para o filho ver e acredita na oração. Uma mãe que reza. Uma mãe que coloca a missa, o pai coloca a celebração eucarística como um ponto alto da vida deles. A criança vai crescendo nesse ambiente. E ela vai valorizando. Ela pode até não valorizar, mas ela tem toda a matéria para acreditar que aquilo ali é verdade. Esse foi o nosso quadro Bons Conselhos de hoje, falando sobre esse assunto tão importante e tão prazeroso. É sempre muito bom falar sobre crianças, ainda mais nesta época tão adequada. Padre Carlito, muito obrigado pelos seus conselhos, muito obrigado. Volte sempre ao programa. Eu agradeço e espero ter podido contribuir um pouco com essa caminhada, porque eu acredito naquilo que eu disse.